Bom dia, pessoal! Vamos iniciar mais uma semana de aulas, né? Hoje, com a disciplina de gramática, vamos retomar aí o assunto dos verbos que a gente viu na semana passada de uma forma bem resumida, tá? Então, para esta semana, a gente vai nos deter aí as flexões do verbo ou as flexões verbais, tá? E aí, segundo um grande gramático chamado de Hernani Terra, né, e ele diz que o verbo ele pode ser definido aí como sendo uma palavra variável em pessoa, número, tempo, modo e voz, que exprime aí um processo, isto é, aquilo que se passa no tempo, tá? Ou seja, né, a gente vai ser aí, não é ousado demais dizer que o verbo é uma das partes mais importantes da oração, não é, pessoal? Até porque ele garante que haja aí uma oração e não apenas uma frase. Então, para existir oração, precisa-se aí ter um verbo, né? Então, quando o verbo, né, não estar bem alinhado com o sujeito, né, falta aí uma concordância, ou com o seu objeto, quando ocorre aí um problema de regência verbal em uma frase, tá? Então, o que acontece? Na melhor das hipóteses, quando isso acontece, quando há um problema tanto de concordância quanto de regência do verbo, né? O que vai acontecer? Vai causar, na hora da leitura, um incômodo para o leitor, tá? Ou pior ainda, vai deixar ele com um gigantesco ponto de interrogação na cabeça, né? Ele não vai entender o que eu estou querendo colocar ali. Então, por isso que é fundamental entender as palavrinhas e dominar o seu uso, né? Por isso que a gente vai estudando todas as classes e a gente vem para a classe dos verbos para entender como é que funciona, como que eu devo me portar na hora da minha escrita, tá, gente? E aí a gente vem para o aprofundamento do estudo dos verbos, tá? E a gente tem, de modo geral, que estamos acostumados aí a sempre pensar que o verbo, né, como uma palavrinha que indica apenas uma ação. E a gente tem que discordar e quebrar esse pensamento, porque o verbo ele não indica apenas só a ação, tá, gente? Ele pode exprimir também outras ideias, tá? Como essas que eu vou pontuar agora para vocês. O verbo ele pode indicar um estado, tá? Estou cansada. Ele pode indicar a mudança desse estado. Ele se tornou o melhor da turma. Pode indicar também um fenômeno da natureza, tá? Nevou em Gramado. Uma existência. Havia muitos textos disponíveis na plataforma. Um desejo. Quero fazer mais tarefas para o rock. Conveniência. O trabalho de freelance me convém. Então, vocês percebem que verbos, ele vai além de uma ação, ele perpetua aí um conjunto de ideias, né, que vão exprimir vários sentimentos aí, várias situações, né? E aí a gente vai para a flexão desses verbos, tá? Na flexão a gente vai conjugar os verbos em termos de ter conta das seguintes possibilidades de flexão, tá? Aí a gente vai ter algumas possibilidades aí, que vai ser pessoa, tá? Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. E terceira pessoa, ele ou eles, tá? O número aí que vai indicar se ele tá no singular, eu, tu, ele, ou se ele tá no plural, né? Nós, vós, eles. O tempo, que é muito importante, se eu tô trabalhando com presente, tá? Pretérito ou futuro, pretérito passado, tá? O modo, tá? Que vai ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. E a voz, se vai ser uma voz ativa, uma voz passiva ou uma voz reflexiva, ok? Aí, quanto à flexão, tá? A gente precisa entender de pessoas de número, é importante ressaltar que
As pessoas do discurso, chamadas de pessoas gramaticais, tá? Representam sujeitos que estão envolvidos em uma situação, tá, gente? De comunicação. Parece confuso, mas na prática é bastante simples. Vamos lá. Quando eu estou falando de primeira pessoa do discurso, eu estou me referindo a quem está falando. Quem fala, tá? Primeira pessoa. Na segunda pessoa, quem se fala, tá? Com quem se fala? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Então, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, tá? É importante a gente entender isso para não confundir, tá? Os pronomes pessoais que representam essas pessoas. Pronomes é uma coisa, tá? E pessoas gramaticais é outra, tá, gente? Mas os pronomes, eles representam essas pessoas que eu falei para vocês. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala, tá? Por exemplo, a gente tem aí os pronomes eu, nós, tu, vós, eles e ele, né? Que são, respectivamente, pronomes pessoais, não é isso? Enquanto esses pronomes pessoais são termos específicos, tá? As pessoas do discurso, que são aquelas três pessoas, quem fala, com quem fala e de quem fala, são abstratas, tá? Tratam-se de entidades gramaticais que vão estar aí para organizar uma situação na hora da comunicação, na hora que eu estou me comunicando, tá? Você deve ter percebido, né, que eu citei aí 3 pessoas, ok? Mas nós temos aí 6 pronomes. Vocês conseguem entender? Quem são os 6 pronomes aí, ó? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São 6 pronomes. Mas nós só temos 3 pessoas. Então, esses pronomes aí, eles vão encaixar nessas 3 pessoas. Eu vou seguir uma ordem lógica, obviamente, né? Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, para essas 3 pessoas, eu vou encaixar esses 3 pronomes, ok, gente? E isso acontece por quê? Porque elas também podem variar de acordo com o número, tá? Se tá no singular ou se tá no plural, né? E aí, tanto a pessoa quanto o número são dados aí pelo sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração? Ele que vai determinar se essa pessoa ela está no singular ou se ela está no plural, tá? Quando o verbo e o sujeito estão em pessoa e número diferentes, né? Falamos em falta de concordância. Então, preciso concordar, tá? A pessoa e o número, tá? Porque senão vai existir uma falta de concordância verbal, tá? Vamos para o exemplo do uso dessas pessoas verbais. Eu gosto de quindim. Quem é que tá falando? Eu. Quem fala, tá? Eu gosto de quindim. Tu gostas de quindim? Com quem se fala, tá? Ele gosta de quindim. De quem se fala, ok? Tá dando para entender? As pessoas do verbo variam em número, tá? Havendo 3 pessoas do singular. Eu, tu, ele. E 3 pessoas do plural. Nós, vós e eles, ok? Primeira pessoa do singular. Eu indica que existe quem? Um emissor. Segunda pessoa do singular, tu, indica que existe um ouvinte, tá? E na terceira pessoa do singular, ele, indica que existe uma pessoa assunto, tá? Primeira pessoa do plural, nós, indica que existe mais de um emissor, tá? Segunda pessoa do plural, vós, indica que existe mais do que um ouvinte. E terceira pessoa do plural, eles, indica que existe mais do que uma pessoa assunto, certo?
Pessoas verbais e pronomes pessoais retos. Aí nós temos: as pessoas verbais são tradicionalmente representadas pelos pronomes pessoais retos, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Contudo, podem ser também indicadas pelas desinências verbais, tá, gente? Indicação aí pelo uso do pronome pessoal. Aí nós temos: ontem eu almocei muito cedo. Ontem tu almoçastes muito cedo. Ontem nós almoçamos muito cedo. Indicamos, nesse caso aí, o que acontece? A gente consegue identificar aí, né, no verbo, a desinência, e a gente consegue identificar quem é as pessoas, né? Na indicação pelas desinências verbais, que a gente vai ver agora, tá? Nessa de cima, a gente viu aí que a gente vai ter os pronomes pessoais, e na de baixo, nessa que eu vou explicar para vocês agora, a gente vai ver que vai existir apenas a desinência o quê? Verbal, tá? Não vai ter o pronome. Ontem almocei muito cedo. Ontem almoçastes muito cedo. Ontem almoçamos muito cedo. Então, vocês conseguem perceber a diferença, né? Quando eu indico a pessoa verbal através dos pronomes, que foram os exemplos que eu dei anteriormente, né? Ontem eu almocei muito cedo, então eu tenho o eu representado pelo pronome. E nessa próxima oração, ontem eu almocei muito cedo, eu não tenho a existência do pronome aqui, mas eu consigo identificar o sujeito da oração através da desinência verbal sei, que a gente tinha discutido na aula passada, lembram? Então, a desinência aí, ela indica quem é a pessoa do discurso, ok? Aí a gente vem para um caso especial, tá? Que é o caso você. O pronome de tratamento informal, tá? Ele não tá numa linguagem formal. Informal, você, se refere à segunda pessoa gramatical, podendo ser substituída pelo pronome pessoal tu, tá? Então, você aí vai corresponder ao tu, ok? Contudo, é importante a gente entender que faz concordância com a terceira pessoa gramatical, tá? Você quer vir comigo? O que você acha desse vestido? Consegue entender aí? E a gente vem para os verbos, pelas pessoas verbais e pronomes, tá? Além dos verbos, os pronomes também se flexionam em pessoa, como a gente viu, né? Primeira pessoa do singular, eu, meu, minha, meus e minhas, né? Como a gente estudou aí nos pronomes. Segunda pessoa do singular, tu, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, ele, ela, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nós, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vós, vosso, vossa, vossas, tá? E terceira pessoa do plural, ele ou elas, seu, sua, seus, suas, ok? Os pronomes possessivos que indicam aí que se flexionam em pessoas também, tá? E nos pronomes demonstrativos, né? Primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. E segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isto, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilos, tá? Olha só. Então, os pronomes possessivos e demonstrativos, que a gente já tinha estudado, né? Os pronomes, lembra? Que a gente passou um tempão estudando aí. Eles são importantes, tá? Para que eu possa entender os verbos no sentido de pessoas, tá? Que são flexionados, para entender o sentido e até para fazer a concordância, ok? Flexão quanto ao tempo, tá, gente?
nós estávamos vendo aí as flexões que são aí enquanto pessoa e número, a gente viu o singular plural e a gente viu aí alguns pronomes que são importantes. E agora a gente vem para a flexão do tempo, tá? Vocês devem saber que existem tempos verbais que indicam ações que ocorrem no presente, ações que ocorrem no passado ou ações que ocorrerão no futuro, tá? Por hora, a gente vai se deter apenas em citar cada uma dessas categorias, tá? E nas próximas aulas, a gente vai estudar mais, de forma mais aprofundada, tá? Todas essas flexões específicas, ok? Então, para início, a gente vai ter aí os tempos verbais simples, que são do modo indicativo, tá? Que a gente vai ter o presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do passado, ok? Isso para os tempos verbais simples, do modo do indicativo. Os tempos verbais compostos do modo do indicativo, que a gente vai ter pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto, futuro do presente composto, futuro do pretérito composto, tá? Tempos verbais, a gente tem os tempos verbais simples do modo subjuntivo, que vai ser presente, pretérito imperfeito e futuro. E os tempos compostos do modo do subjuntivo. Aí a gente tem pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto e o futuro composto. Os tempos verbais do modo imperativo. Aí a gente tem imperativo afirmativo, imperativo negativo, tá? E as formas nominais simples, tá? Que a gente vai ter infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, particípio e gerúndio, tá? E as formas nominais compostas, a gente vai ter infinitivo pessoal composto, infinitivo impessoal composto e gerúndio composto, tá? Mas a gente vai se deter nisso aprofundadamente nas próximas aulas, ok? Flexão quanto ao modo. Os modos verbais indicam a posição da pessoa falante, tá? Face à ação verbal. Os verbos, eles podem ser utilizados aí de diferentes maneiras, conforme a significação que se quer permitir, tá? Que se quer transmitir aí. E existem 3 modos verbais, tá? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá? Aí a gente vai para o modo imperativo, para o modo indicativo. O modo indicativo, ele vai transmitir uma ideia certa e real, tá, gente? A pessoa falante é a realidade, é o que está acontecendo de fato, tá? Então, ela vai transmitir uma ação certa e real. A pessoa falante apresenta uma posição de certeza e segurança e vai exprimir, transmitir uma ideia de ação e precisão, tá? Isso quando eu estiver no modo do indicativo. Indica uma ação certa e real, tá? Aí vamos ver as frases no modo indicativo. A gente tem: ontem eu comprei uma blusa nova. Quando eu digo ontem eu comprei uma blusa nova, eu estou afirmando com certeza que essa ação aconteceu, que essa ação é uma ação certa e uma ação real, tá? Nós estudaremos para a prova a partir de amanhã, então indicando que uma certeza, tá? Meu pai costumava almoçar neste restaurante, então eu também estou indicando uma ação que aconteceu de fato, tá? E os tempos verbais do modo do indicativo, tá? Estudaremos nas próximas aulas, cada classificação dessa. E a gente tem o presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito, pretérito mais que perfeito composto, futuro do presente composto, futuro do pretérito composto, tá? E a gente vem para o modo do subjuntivo. O modo subjuntivo vai transmitir uma ação possível, tá? Porém incerta.
que ainda não foi realizada e que depende de outra, ou seja, eu não tenho a certeza que aquilo vai acontecer, é uma possibilidade, tá? A pessoa falante apresenta uma posição de dúvida, tá? Exprimindo a ação com imprecisão, visto que apenas existe aí uma possibilidade, pode ou não acontecer, diferente lá do indicativo, que indica uma certeza de que aquilo realmente aconteceu ou que vai acontecer. No modo subjuntivo, eu não tenho a certeza, indica uma possibilidade de algo que pode acontecer ou não, tá? Exemplo. Ele está esperando que eu vá primeiro, né? Se você viesse agora, poderíamos resolver esse assunto rapidamente. Se você vier, não tem uma certeza que você vai vir, é uma possibilidade, né? Vou ligar apenas quando eu quiser. Então, ela só vai ligar se ela quiser, né? Então, há uma dúvida aí, não há uma certeza, é uma possibilidade, tá? E aí a gente tem os tempos verbais do modo subjuntivo, que também vamos estudar em aulas definidas próprias, tá? E a gente tem aí o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito composto, o pretérito mais que perfeito composto, o futuro e o futuro composto, tá, gente? E a gente vem para o modo imperativo. Imperativo, lembra vocês de quê, né? E transmite uma ideia aí de ordem, de um pedido, tá? Uma exortação ou um conselho. A pessoa fala, tá? A pessoa que é falante aí passa a exigir algo, exprimindo o que quer que a outra pessoa faça, tá? Frases no modo imperativo. Traz as caixas, por favor. Não faça barulho, né? E aí, o que acontece? Nessas orações aí, se vocês observarem, a gente está indicando o quê? Uma ordem, né? Desejo. Então, o modo imperativo, ele vai estar sempre indicando um pedido ou uma ordem, tá? E os tempos verbais do modo imperativo, a gente só vai ter aí dois, tá? Que é o imperativo afirmativo ou o imperativo negativo, né? Traz as caixas, faça isso, né? E no negativo, não faça barulho, tá? Bem simples, né? Fracção quanto às vozes, tá? Existem 3 vozes verbais, tá, gente? A voz que ela é ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, o que acontece? O sujeito gramatical, tá? É o agente da ação expressa pelo verbo, tá? Ele é agente, ele está agindo, tá? Diante daquela ação que o verbo está exprimindo, tá? Exemplo. Paulo comeu o brigadeiro. Joana não ouviu a campainha. Olha só, quem foi o sujeito agente? Quem é que está agindo aí? Quem foi que comeu o brigadeiro? Foi Paulo. Então, Paulo está na voz ativa. Ele está praticando uma ação, tá? Joana não ouviu a campainha. Quem não ouviu a campainha? Joana. Então, Joana é o sujeito agente, tá? É a voz ativa nessa oração, ok? Na voz passiva, o sujeito gramatical, ele é paciente da ação expressa pelo verbo, ou seja, ele é paciente, tá? Ele não é agente, tá? Ele sofre aí, tá? A ação no caso. O brigadeiro foi comido por Paulo, né? Então, quem vai ser o sujeito aí? Ele deixa de ser Paulo e passa a ser brigadeiro, só que ele vai ser o quê? Paciente, porque ele sofreu a ação que foi feita por Paulo, tá? Então, o brigadeiro, ele vai ser comido aí, né? A campainha não foi ouvida pela Joana. Então, a campainha que sofreu a ação de não ser ouvida. Então, uma voz passiva. Comeu-se o brigadeiro, né? Quem comeu o brigadeiro? Então, o brigadeiro, ele sofreu a ação aí. Não se ouviu a campainha, né? Não se ouviu a campainha. Alguém não ouviu a campainha. Então, a campainha não foi ouvida. Então, ela está aí na voz
passiva, é sempre aquele que está sofrendo a ação. Ativa, quem pratica essa ação expressa pelo verbo, tá? Na voz reflexiva, o sujeito gramatical é ao mesmo tempo agente e ao mesmo tempo paciente. Vamos entender. Eles abraçaram-se durante muito tempo, ou seja, à medida em que eu pratico a ação, eu recebo a ação de abraçar. Eu abraço e sou abraçada. Então, eu tenho a ação de ser ativa e de ser passiva. Quando isso acontece, eu digo que a minha voz aí, ela é reflexiva, porque há uma troca de ações, né? Ela penteou-se rapidamente e saiu. Ou seja, ela está penteando, né? Ela está se penteando, ela está cometendo a ação de pentear e ao mesmo tempo ela está sofrendo a ação de ser penteada. Então, quando isso acontece, eu tenho uma voz reflexiva, tá, gente? Então, o conteúdo de verbos, ele é bem extenso mesmo, mas não é difícil, se torna difícil porque às vezes você se acha cansativo, mas é só prestar atenção nas pessoas gramaticais, como a gente viu aí, tá? Quem é que está falando, de quem é que está se falando, a quem está se falando, tá? Entender esses pronomes, o funcionamento deles na voz verbal, tá? E é de boa, ok? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais os tempos, tá? Os modos verbais, como eu falei para vocês. Por enquanto a nossa aula fica aqui, a gente vai agora para o nosso bate-papo para tirar essas dúvidas e responder as nossas atividades, tá bom? Então um abraço e até a próxima aula.